Meti, né? Porque o Rodrigo Orengo trouxe as informações, as notícias, o termômetro nos bastidores em Brasília, mas agora a gente tem análise. Depois de a Advocacia Geral da União orientar o governo a não pagar a totalidade dos 4 bilhões e 200 milhões de reais em emendas parlamentares, a gente tem falado em novela, que é uma coisa meio chavão, meio batido, mas é mesmo, né, Andreasa? Bom dia para você. Bom dia, meus amores. Como vão vocês? Tudo bem? Vocês Tudo passaram bem o certo. Natal, né? Tudo bem, tudo certo. Ô, Sheila, o lance é o seguinte. A gente fala em emendas parlamentares, especificamente emendas de comissão, Carla Bigato, e nós estamos falando o tempo todo de orçamento secreto, que é um instrumento de perversão da autonomia do parlamento, não apenas da Câmara, do Senado também, que significa esconder, daí o secreto que dá o nome ao orçamento, esconder o poder autoritário de alguém ou de alguéns. Então não é simplesmente a natureza secreta do uso de fundos orçamentários pelo parlamento. É o obscuro para tapar, para fazer uma fachada sobre o exercício autoritário do poder pelos donos do parlamento. É isso que está em questão aqui. Cada vez mais o parlamento esvaziado, os deputados transformados numa espécie de vereador federal, sob o comando de pouquíssimos donos do parlamento. Aquilo de que falamos antes do meu recesso. O Lira da vez, os Liras, aqueles que mandam no parlamento. Arthur Lira, Ciro Nogueira, Davi Alcolumbre, pouquíssimos. Não são muitos os donos do parlamento. Então, a discussão é decisão do ministro Flávio Dino proibindo, liberando parcialmente a distribuição de emendas. Nós estamos falando de um golpe mais recente, eu já descrevi aqui numa coluna anterior, a partir do uso de uma segunda fachada parasitando a conhecida emenda de comissão para criar o que seria emenda de líder partidário, aquele famoso ofício de 17 líderes assinando para o governo federal o requerimento para distorcer o uso de destinações de emendas de comissão com as emendas que haviam sido suspendidas por Arthur Lira. Essa é a questão objetiva. É um golpe no golpe, a sofisticação do orçamento secreto. Então, não deve haver dúvida sobre a importância da ação do Supremo para fazer aquilo que é a sua função, controle de constitucionalidade. Nesse aspecto, quando proibiu em agosto, isso começa em agosto, pelo menos sob a gestão de Flávio Dino, antes a relatora era a ministra Rosa Weber, em agosto, se eu não me engano, isso mesmo, 23 de agosto de 2024, quando o ministro Flávio Dino suspende a distribuição das emendas, ele agiu corretamente, de modo absoluto, exercendo o controle de constitucionalidade e depois chancelado pelos seus pares. O que eu não consigo entender, e aí que eu coloco um pouco de pimenta na discussão, é porque liberou. Isso é que eu não consigo entender. Porque ele proíbe em agosto, e é um período de recesso parlamentar, é bom registrar isso. Então, na prática, as emendas estavam paralisadas. Recesso parlamentar, que eu digo, havia já a limitação do período eleitoral, certo? Um recesso para as emendas, digamos assim. Em 6 de julho, se eu não me engano, ficou proibido ou muito limitada a possibilidade de distribuir emendas. E nesse período, portanto, em que não se circulava emendas, ele proíbe a circulação de emendas, mas a rigor já não havia o que proibir porque estava mesmo suspenso. E assim ele abre uma mesa de negociação, o ministro Flávio Dino, para que governo e parlamento negociassem e encontrassem um caminho. Esse caminho vai ser a Lei Complementar 210, que seria aprovada no dia 25 de novembro de 2024. Bem, aí chega novembro desse ano, as coisas só pioraram. Não é que de agosto para dezembro, quando finalmente ele vai liberar, pela primeira vez, não é que as coisas tenham melhorado, que o parlamento tenha, junto com o governo, obedecido às determinações do Supremo de transparência e tudo mais. Não! Ao longo desse período, as escâncaras, Sheila Magalhães, claramente, Carla Bigato, o parlamento com o governo cria mecanismos de sofisticação para a continuidade do esquema do orçamento secreto, inclusive em 2025, que é materializado na Lei Complementar 210. No entanto, ainda assim, com tudo isso claro, tudo isso evidente, inclusive nessa lei complementar, posto ali escancaradamente, isso já plantadas condições para a existência dessa perversão que ele aponta agora, a criação da emenda de líder parlamentar, estava tudo ali posto já. Ainda assim, no dia 2 de dezembro, o ministro Flávio Dino libera o pagamento das emendas. Isso eu não consigo entender.
Por que liberou? Porque liberou sem que as condições estivessem dadas, sem que o parlamento tivesse cumprido as obrigações, como se desse um voto de confiança à política e aos políticos. Só que o Supremo Tribunal Federal não dá voto de confiança. Isso não é papel de Corte Constitucional. Corte Constitucional exerce controle de constitucionalidade. E aí eu falo aqui da desconfiança, porque eu já falei antes e falo de novo. Falei antes de acontecer e repito aqui. Coincidentemente, e aí eu estou sendo... porque eu não sou maledicente, estou sendo bonzinho, coincidentemente, o ministro Flávio Dino libera o pagamento das emendas no começo de dezembro, no dia 2 de dezembro, e aí vem aquela portaria do governo, a Advocacia Geral da União, depois, libera, no momento em que o governo está negociando, o Orengo acabou de falar disso, no momento que o governo estava negociando a aprovação do seu pacotinho fiscal. No momento em que estava negociando a tal corte de gasto, que corte de gasto não é. Então, libera, o governo vai a campo com a liberação, distribui os dinheiros, empenha bilhões livremente, aprova o seu pacotinho, fecha o ano parlamentar em 20 de dezembro, com as emendas liberadas, aí volta o recesso no dia 23, já com tudo liberado, tudo empenhado, sejamos bastante francos aqui, no dia 23 o ministro Flávio Dino proíbe novamente o pagamento das emendas, mas o pacotinho do governo já tinha sido aprovado usando as emendas. Então eu planto essa sementinha aqui. O problema não é proibir, tem que proibir, é inconstitucional isso que está fazendo com as emendas parlamentares. O orçamento secreto é um escândalo. O problema foi ter liberado. E o momento em que liberou, gerando desconfianças. Pessoal. Deixa eu dar uma ajudinha aqui para o nosso semeador da discórdia, o Andreasa. Na época da eleição para presidente, com a vitória super apertada do Lula, né, 50,9%, eu lembro de ter ouvido muitas análises de que ele teria muita dificuldade em ter apoio no Congresso Nacional. A gente está assistindo a isso acontecer e você está dizendo, né, essa é uma demonstração de forças dos verdadeiros donos, aí, entre aspas, do Congresso. E a gente viu o presidente Lula também indicando Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Pergunto, diante disso que você está dizendo, que o Orengo trouxe também do governo fazendo essas manobras para atender os parlamentares em meio à suspensão das emendas, que depois foram liberadas, esse tipo de coisa pode marcar, pode trazer uma marca negativa para o governo agora e pode eventualmente, até porque a gente sempre pensa, né, daqui para frente, pode trazer algum tipo de prejuízo para a manutenção do PT no governo? Cara, eu acho que tem uma aposta. Não, acho que não. Acho que tem uma aposta aí, muito clara, na troca do comando da Câmara, especificamente. Tanto que o Flávio Dino diz que voltará a conversar, voltará, nas decisões dele, né? Ele diz, voltaremos a tratar desse assunto entre fevereiro e março. Ele está dizendo que voltará a tratar desse assunto com o parlamento, quando provavelmente Hugo Mota assumir a Câmara. Então eu acho que se encontrou uma solução para 2024, porque agora ele liberou novamente, parcialmente, é verdade, mas liberou o pagamento das emendas, aquelas empenhadas até o dia 23 de dezembro, que foi o dia em que, digamos assim, o recesso formalmente começou. Então, a rigor, ele liberou o pagamento de muito bilhão, botou uma água na fervura, e aí agora vai esperar para 2025 o novo comando da Câmara. E aí uma negociação que vai haver. Eu acho que a gente tem que ter uma coisa muito clara, assim. Eu tenho, né, uma certeza muito clara. O orçamento secreto vai continuar. Qual vai ser a modalidade de continuidade? Tenhamos dúvida. Eu acho que vai continuar sendo emenda de comissão, como foi em 2024. Então, para o governo Lula, não acho que haverá grande mudança, não. Talvez até melhore com Hugo Mota à frente. O governo não é vítima, ele é parceiro do esquema do orçamento secreto, como está documentado. Agora, recentemente, muito claramente, o governo fazendo gestões para a liberação das emendas, o governo tem interesse nisso, acho que vai se compor bem com o Hugo Mota e se vai encontrar uma solução política que passará também pelo Supremo para a continuidade do movimento das emendas, deixando alguns anéis no caminho. Acho que isso já aconteceu, por exemplo, as emendas PIX. O parlamento aceitou sacrificar as emendas PIX que não tinham objeto em troca da manutenção da emenda de comissão. Talvez essa nova fachada, essa emenda informal que eles criaram parasitando a emenda de comissão, a emenda do líder partidário, que é uma loucura, que é uma excrescência, que é inconstitucional, que é um desafio ao Supremo. E ainda assim o Supremo liberou o pagamento das emendas, isso que eu não entendo. Talvez essa emenda deixe de existir, eu acho que deixará. E eles vão voltar para a fachada que funcionou bem em 2024. Que é a fachada da comissão mesmo. O presidente da comissão sendo aquele que faz o biombo,
que assina para que não saibamos quem são os verdadeiros padrinhos dessas emendas. Lembrando que os padrinhos das emendas, os beneficiários na ponta, né, os deputados que são vereadores no final das contas, eles só são padrinhos porque tem um patronão, que é o caráter autoritário do esquema. Então acho que para o governo talvez até melhore, Carla, com o Hugo Mota à frente, com menos poder concentrado do que tinha Lira. O que não vai mudar, não mudou, começou com Jair Bolsonaro, a origem é Jair Bolsonaro, começa com Jair Bolsonaro, transita perfeitamente sem nenhuma ruptura. Tem 8 de janeiro, tudo acontece, mas no orçamento secreto não tem nenhum abalo, transita de Bolsonaro para Lula e vai se adaptando de ano a ano, se adaptará também para 2025 com um Dino, com um inquérito, que todo ministro do Supremo quer ter um inquérito infinito para si, né? Tá na moda isso. Então, nada de novo no horizonte, vamos em frente, não faltarão assuntos aqui para gente. Muda o nome, não muda a prática. O que a gente tem de música para esse último dia de participação em 2024? Eu amei, já sei. Eu vou homenagear o Samba de São Paulo, certo? Na voz de Eliana de Lima, que eu adoro. E ela é o máximo. Aí, ó. Que vozeirão. Olha aí, ó. Desejo de Amar, conhecido como um dererê. Isso aí, quem não namorou com essa música não viveu, tá? Não é? É uma das minhas Exatamente. músicas de trabalho do videokê, viu, o Andreasa? A gente Isso é. pode... Mas você chega nesse tom aí, Carla Bigado? Agora estou sozinha precisando de você. Oh, de você. E você não está por perto pra poder me Difícil ficar com vergonha de mim mesmo, agora eu fiquei. Andreasa, Isso é bom feliz ano demais, novo gente. pra você. Bom, ótimo. Bom ano vocês novo, também. boa virada de ano, bom ter você de volta aqui pra gente Um beijo. desejar. Boa Só virada chamar, de ano. quinta-feira tem mais. E daqui a Fechou. pouco tem todo o Rio, 11 horas, tá? Tá bom, combinado. Beijo. Convidado, o ouvinte do Rio de Janeiro. Beijo, gente. hoje